Olá, eu sou o pastor Aparecido Santana e esse é o nosso discipulado de número 7. E hoje nós vamos estar falando a respeito de que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados para sermos perdoados. Louvado seja o nome do Senhor. Esteja conosco durante esses minutos e vamos aprender a palavra de Deus. Eu gostaria que você tivesse com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ler alguns versículos da palavra de Deus e se você quiser também, anote esses versículos, esses textos que nós vamos passar para você que você possa evangelizar outras pessoas, aqueles que você ama, aqueles que receberam a Jesus, para que você possa também dominar a palavra de Deus. A Bíblia diz que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados para que nós possamos ser salvos. Ninguém pode ser salvo se ele não quiser ser liberto dos seus pecados, porque o que condena o ser humano são os seus pecados. E a Bíblia diz que Jesus morreu na cruz do Calvário para nos lavar dos nossos pecados, para nos perdoar. E isso nós podemos fazer através da nossa fé e também do nosso arrependimento. Eu gostaria que nesta tarde você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus capítulo 3, versículo 1 e 2. Mateus capítulo 3, versículo 1 e 2 nos fala a respeito de João Batista. João Batista foi o precursor de Jesus Cristo, ou seja, ele veio para anunciar que Jesus viria, que o Cordeiro de Deus viria. Então ele pregava o arrependimento e batizava as pessoas no Rio Jordão. E João Batista, no capítulo de número 3, verso 1 e 2, ele diz assim: "E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus." A sua principal mensagem era o arrependimento. Jesus também, quando ele veio sobre a face da terra e ele foi ali batizado no Rio Jordão pelo João Batista, ele também sai falando a respeito do arrependimento. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 4, versículo de número 17, virando aí a página da sua Bíblia. No livro de Mateus, capítulo 4, versículo 17, está escrito assim: "Desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus." Então nós percebemos aí que o arrependimento é algo necessário, é algo que nós precisamos ter na nossa vida para que nós possamos ser perdoados e sermos salvos. Quando Jesus veio ao mundo, ele disse na sua palavra que ele veio para chamar aqueles que queriam ser salvos, os pecadores, né? Aqueles que eram pecadores. Em Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 32, vamos ler Lucas, capítulo 5 e versículo de número 32. Ele diz assim na palavra, Lucas, capítulo 5, versículo de número 32. "Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento." Interessante que quando nós começamos a analisar na Bíblia quem é justo, a Bíblia diz que não existe. Então todos nós fomos chamados ao arrependimento. A partir do momento em que você se arrepende, que você aceita Jesus, aí a Bíblia começa a dizer que você se torna justo. Por quê? Porque a partir desse momento, através do arrependimento, da sua fé em Cristo, porque você aceitou Cristo como seu Salvador, então você teve os seus pecados justificados e você passou a ser um justo na presença do Senhor. Diz que quando uma pessoa se arrepende dos seus pecados e ela aceita Jesus Cristo como Salvador, único pessoal, olha o que a Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo de número 15, Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 17. Ou melhor, versículo de número 7. Lucas, capítulo 15, versículo de número 7. Olha só o que a palavra de Deus diz. "Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento." Então a Bíblia Sagrada diz que quando uma pessoa ela reconhece isso, que ela é pecadora e ela se arrepende dos seus pecados, essa pessoa agora passa a ser motivo de alegria, não na terra, mas no céu. Por quê? Porque lá no céu, os anjos do Senhor, todos aqueles que foram criados pelo Senhor, que estão nas regiões celestiais, eles veem que a obra de Cristo valeu a pena aqui na face da terra. Então, quando eu e você aceitamos a Jesus, quando eu e você entendemos o que é pecado e nós nos arrependemos dos nossos pecados e nós passamos a viver uma vida com Cristo, nós agora causamos alegria no céu. Mas eu quero continuar a explicar para você a respeito de arrependimento. Talvez você possa dizer assim, pastor, o que é arrependimento?
E nós vamos falar a respeito disso. O arrependimento, ele envolve vários passos. E eu gostaria que você anotasse, que você gravasse, ou se você novamente voltar a ver o vídeo, você vai entender. O primeiro passo do arrependimento é você reconhecer o seu pecado. Todos nós somos pecadores. Agora, o que é pecado? Pecado é nós errarmos o alvo de Deus. Deus diz para não matar, nós matamos, então nós pecamos. Deus diz para não adulterar, nós adulteramos, então nós pecamos. Então, quando nós reconhecemos aquilo que Deus não quer e que nós fazemos, é um pecado perante os olhos de Deus, né? Então, você reconhece que isso é pecado. A partir do momento que você reconhece o pecado, o segundo passo é você sentir tristeza pelo pecado. Mas uma tristeza, segundo Deus, produzida pela convicção do Espírito Santo. O que quer dizer isso, pastor? Porque quando você recebe Jesus, você descobre que você está pecando e você está entristecendo a Deus, entristecendo o Espírito Santo, você começa a sentir tristeza. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós temos que deixar alguma coisa que nós gostamos. E nós sabemos que aquilo é pecado e nós queremos deixar, nós precisamos renunciar àquilo. Por quê? Porque Deus vai produzir em nós tristeza no nosso coração quando nós fizermos aquilo e nós lembrarmos, segundo a palavra de Deus, nós estamos entristecendo a Deus, entristecendo o Espírito Santo. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 7, o livro de 2 Coríntios, segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios. 2 aos Coríntios, capítulo de número 7. Olha só o que a palavra de Deus fala. 2 Coríntios, a partir do capítulo 7, do verso 9 até o verso de número 10. 2 Coríntios, capítulo 7, do verso 9 ao verso 10. Agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. Quer dizer, ninguém é obrigado. Uma pessoa, quando ela recebe Cristo no seu coração, e ela reconhece que Ele morreu por ela na cruz do Calvário, ela se arrepende dos seus pecados, esse contristamento, esse arrependimento que vem no coração dela não é forçado, é uma coisa natural. No verso 10 ele diz assim, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Então, se uma pessoa ficar triste porque alguém obrigou ela a deixar de fazer alguma coisa e ela continua com aquilo no coração, então ela não pode ter salvação. Mas se, mediante a sua fé, se Deus colocar isso no coração dela e ela se arrepende e ela não quer mais fazer aquilo, aí a Bíblia Sagrada nos diz que ela alcança a salvação. A terceira coisa, quando uma pessoa descobre o que é pecado, que ela fica entristecida pelo pecado, ela vira as costas para o pecado. E ela decide de todo o coração abandonar o pecado, ou seja, renunciar ao pecado, aquilo que eu falei para vocês. E ela faz isso, irmãos, de uma forma natural, porque o Espírito de Deus começa a trabalhar dentro do coração dela. A quarta coisa que se faz é até fazer restituição quando a pessoa descobre que ela prejudicou alguém pecando. Olha, nós temos uma passagem na Bíblia Sagrada de um homem que ele era do povo judeu, mas ele resolveu se tornar um publicano, ou seja, ele cobrava impostos dos próprios judeus. E para eles aquilo ali era pecado, né? E o povo judeu tinha aquele homem ali como uma pessoa da pior espécie, da pior escória. E ele se arrepende de ter maltratado os seus próprios irmãos, porque ele também roubava. A Bíblia fala que os publicanos, na sua grande maioria, podiam roubar, que os romanos que pegavam esses impostos, eles faziam de uma certa forma uma vista grossa. Então ele era ladrão. Ele acabou arrancando dinheiro de pessoas que ele sabia que ele estava prejudicando de uma forma injusta. E aí agora ele se arrepende, porque ele se converte, né? Ele recebe Jesus na casa dele, recebe Jesus no coração, e ele se converte. E a Bíblia fala que ele quer restituir. Vamos ver isso? No livro de Lucas, capítulo 19, versículo 8, Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 19, e o versículo de número 8, ele diz assim na palavra: E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, ele se lembrou, olha só, se lembrou que ele havia prejudicado outras pessoas.
ou restituo quadruplicado. Então, quando uma pessoa ela reconhece o pecado, quando ela intenta, que ela sente tristeza pelo pecado, quando ela vira as costas pelo pecado e ela quer consertar as coisas que ela estragou até através do pecado, isso se chama arrependimento. Né? Então, a partir do momento que você tem esses sentimentos dentro do teu coração e você crê na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo, você pode se considerar um salvo, porque é o Espírito Santo que está fazendo esta obra no seu coração, a obra de arrependimento. Se você gostou do seu vídeo, desse nosso vídeo, coloca aqui embaixo o seu joinha, né, para que ele possa ir para os vídeos que você gosta, e também se inscreva no nosso canal, para que nós possamos atingir uma quantidade de inscritos, onde nós possamos também pregar o Evangelho até ao vivo para o mundo inteiro através do YouTube. Muito obrigado, que Deus abençoe você e que Deus abençoe toda a sua família. Até o próximo vídeo.